Olá, dando continuidade às entrevistas do projeto Memórias Libertas, hoje nós temos a grande alegria de receber o nosso valoroso irmão Acras. Venerável mestre, tendes a palavra. E a primeira pergunta que será feita ao irmão Acras é de onde o irmão veio, o que o irmão faz profissionalmente, família, e como a maçonaria chegou na sua vida. Bem, eu venho de uma família, apesar de ser descendente de libanês, porque dizem que os libaneses são ricos, etc., tudo, mas eu venho de uma família humilde. Humilde porque meu pai era considerado a ovelha negra da família, então os irmãos dele sempre faziam com que ele seria sempre o penalizado. Eu nasci na cidade de São Paulo, na maternidade da Bresser, existe ainda hoje essa maternidade, e meus pais na ocasião moravam com os meus avós ali na zona do mercado ali, Paula Souza, Rua Mauá. Depois então pediram com que meu pai fosse para a cidade de Poá, porque um dos cunhados dele fundou uma oficina e uma fábrica de cinto, carteiras, etc., e botou meu pai para tomar conta lá. Muito bem, lá eu fiz o primário. Terminei o primário, a minha mãe não quis que eu pegasse o trem de Poá para Mogi das Cruzes para fazer o ginásio, naquela época era ginásio, e pediu que eu viesse morar com a minha avó aqui, na Rua Antônio Paz, que é entre a Rua Paula Souza e a Rua Mauá. E aí eu comecei a trabalhar com meus tios que tinham loja na célebre 25 de março. E foi um aprendizado fenomenal. Aprendi muita coisa ali. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade e fui com meus tios até os 28 anos de idade. Já estava casado, me casei muito cedo. Me casei e não tinha 21 anos de idade. Meus pais precisaram ir no cartório para assinar lá a aprovação. Porque eu decidi assim, comecei a namorar o atual cunhada e única. Em 3 anos nós namoramos, noivamos, cheguei para o pai dela e falei, quero casar com a sua filha. Tudo bem. A única coisa, eu não quero que você tire ela de casa. Tem uma casinha aqui nos fundos, nós vamos remodelar a casa, vocês casam e passam a morar ali. Tudo bem, casamos, moramos lá. Nós nos casamos em 66, tanto é que dia 6 agora que passou, eu completei 59 anos de casado. Com a mesma mulher e conheço ela há 63 anos. Nosso primeiro filho, nós nos casamos em 66, nasceu em 69, mas o grande arquiteto do universo não quis que ele crescesse com o mal que ele teve um problema cardíaco, nós perdemos ele com 8 dias de vida, né? Mas depois eu fiquei muito tempo saudoso dessa criança por ter perdido tudo, e como depois eu trabalhei com médicos, e os médicos foram me informando que foi bom ele ter ido naquela ocasião, porque senão eu poderia perdê-lo com 18, com 20 anos de idade. Então, menos mal tê-lo perdido com 8 dias de vida. Eu estou dizendo isso porque eu passei várias correrias com o nascimento desse primeiro, em questão de pronto-socorro, de atendimento, depois veio a filha, também me deu um pequeno probleminha, aí veio o terceiro, que é o sobrinho que está hoje com 52 anos de idade, porque o primeiro que faleceu estaria com 55. Pois bem, nasceu e ficou 3 meses internado. Eu corri São Paulo inteiro,
fui até a cidade de Corumbá, atrás de medicamento, etc, tudo, mas consegui, hoje ele está Para vocês entenderem como que eu corri com ele, que os médicos chegaram a dizer, olha, ele não se salva. Porque tudo que dava de alimento parecia um encanamento. Dava alimento e ia embora. Aí uma enfermeira disse assim, será que o senhor conseguiria leite de pessoas grávidas que tiveram um filho recente? Como que eu faço? Só que o senhor vai ter que colher o leite e trazer para nós, a gente troca pelo leite materno em pó e a gente dá para o seu filho. E eu ia de casa em casa, onde eu sabia que tinha mulheres recém do parto, explicava tudo, entregava bombinha, entregava um vasilhame assim, elas enchiam, eu trazia o leite, eles trocavam para mim com leite em pó, desculpa, e aí eles davam. Mas não deu certo o leite materno. Se bem que dizem que o leite materno é o que segura a criança. Aí uma outra enfermeira disse assim, será que o senhor conseguiria leite de égua? Falei, não sei, mas eu vou procurar. E comecei a pesquisar e achei um local que a égua tinha dado um potrinho, aí a pessoa falou assim, tudo bem, eu te cedo todo dia 1 litro de leite dela, só que você tem que vir aqui 3 horas da manhã, esperar o potrinho mamar, depois a gente faz o asseio do teto dela, e aí eu te dou 1 litro de leite. E eu levava para essa enfermeira que ela falava para os médicos que era leite materno. Nossa que senhora. se os médicos soubessem que era leite de égua, estaria frito. E com isso meu filho sobreviveu e está aí Nossa senhora. um garoto que, sabe, fenomenal. E aí, e fui vivendo, fui trabalhando aqui, trabalhando lá. E já vou entrar ainda como eu comecei a conhecer a maçonaria. Numa das empresas, antes de entrar nessa empresa que eu trabalhei durante 20 anos, numa das empresas eu via que sempre no final do expediente tinha 3 amigos ali que eles iam botar um terno preto e saíam. Na minha cabeça eu pensava assim, finalizou o expediente, em vez de eles tirarem a gravata, etc., bota terno preto. Aí um dia eu perguntei para um, né? Falei, escuta, mata a minha curiosidade. Tem dias aqui da semana que termina o expediente e vocês 3 vão, se trocam, bota terno preto e tal, e não te interessa. Isso daí é uma coisa que nós somos da polícia. Nós somos da polícia. Eu fiquei quieto, né? Falei, tá bom, somos da polícia. Aí eu entrei nessa empresa onde eu trabalhei durante 20 anos, chamada Golden Cross. E lá tinha um médico chamado Walter Silveira, pai do nosso irmão Walter Silveira, que está chovendo aqui dentro, hein? Tá pingando. Pois bem, aí sempre conversava com o Walter, etc. E o Walter sempre na hora do cafezinho, ele vinha lá como quem não quer nada, né? Papeava. Eu, na minha cabeça, dizia, pra caramba, que o Walter sempre vem aqui tomar café comigo, tá, e começa a conversar, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, etc. Até que um dia eu peguei e falei, Walter, você sempre me faz a pergunta do que eu faço, o que eu deixo de fazer, etc. Tal. Você quer alguma coisa que eu te informe? Não, eu quero te apresentar num local em que eu pertenço. Falei, tá, mas que local é esse? O que você faz nesse local? Não, eu não vou te dizer abertamente, mas é um local onde você vai poder estudar, vai poder
mas é tipo de uma escola, etc. É melhor do que uma escola, é um aprendizado fenomenal. Tá, e o que eu tenho que fazer? Não, eu vou preencher os papéis aqui e te apresentar. Aí apresentou, e nós viemos e fomos apresentados na Loja Libertas. Quando a Loja Libertas era lá na Rua Aurora. Na Rua Aurora. No dia, eu não sei se foi da iniciação ou um pouco antes, o Jimenez, o nosso irmão Jimenez, que foi há muito tempo o secretário executivo da Libertas, nos botou lá num quartinho. E quem ia ser acho que foi no dia da iniciação, João. Sei que ele botou num quartinho, como era ali na Rua Aurora, e esse quartinho tinha uma janela aberta para poder ventilar, que dava para o prédio da esquina, e era um prédio de... É um hotel. Era um hotel. Era um hotel. Quando nós estávamos dentro do quarto, o Jimenez tirou, botava a venda, tudo, tirou a venda, tudo. E quem que estava do meu lado? Está com goteira aqui, então tem que preservar um pouco nossos... Mas não era a iniciação? A gente não pode só entrar em detalhes, porque fica meio... Desculpa, meu irmão. Não, tudo bem. Quem estava comigo era o Schmidt. Manfred Schmidt, que hoje está lá em Curitiba. Eu falei, você está com receio de alguma coisa? Não, eu estou olhando aqui pela janela, tem uns caras lá na cama, lá tudo. Eu falei, pô, que bela coisa. Tá. Bom, entramos na Loja Libertas. Entramos na Loja Libertas e estamos hoje, o mês que vem, dia 24 de março do mês que vem, deste ano aqui, eu completo 37 anos de maçonaria. Tive um grande aprendizado, participei de várias situações aqui dentro da loja. Peguei a época que a nossa loja brigava muito, que nós tínhamos lá o Genésio, o Bevilacqua, o Filardi. Nossa! E eu, como aprendiz, eu sentava naquele canto, não nesse templo aqui, no templo que era lá da Rua Aurora. E era um templo pequeno, tudo mais bem jeitosinho, bem, sabe? E eu ficava quieto na minha e eu ia aprendendo. E depois fomos galgando, né? E participando das veneranças. Fiz a tesouraria várias vezes, fui primeiro diácono, fui mestre hospitaleiro, até chegar na venerança. Houve uma concordância dos irmãos mestres instalados e decidiram que eu deveria ser o venerável. E como transcorreu a sua venerância, irmão Acras? Bom, naquele tempo, porque hoje parece-me que houve uma paralisação dessa situação, porque o escolhido ainda tinha que aguardar a escolha que era a fumacinha, né? Quanto a isso daí é normal, né? A fumacinha, se a fumacinha não... Você não era o escolhido. Transcorreu numa perfeita harmonia. Na minha concepção, eu fiz uma boa venerância, porque nós fizemos não digo um juntamento, mas eu sempre ligava para os irmãos pedindo que eles comparecessem nas reuniões, e sempre um dizia que não tinha problema, etc., e a gente sempre apaziguava, mas nós trouxemos um bom número de irmãos de volta. Parece-me que havia uns
uns 8 irmãos que sempre... Mas transcorreu na mais perfeita ordem. E o meu aprendizado também como venerável foi gigantesco, fenomenal. Né? E nas causas referentes à benemerência, qual foi o trabalho que você participou, que você entende que, poxa, esse mexeu comigo? O que mexeu muito comigo dentro da venerância foi cuidar lá do pessoal do Lar da Criança Feliz. Na época era um orfanato. Era um orfanato. Nossa, deve ser, hein? Eu cheguei várias vezes lá, tomava café com a criançada, brincava com a criançada, almoçava com a criançada. Eu sei dizer que o meu coração, quando eu estava lá dentro, sabe, era uma outra transformação. Era uma outra transformação. Eu não sei como hoje lá está, mas pelo que eu sei, só que não é mais orfanato, né? É uma escola normal, né? O que você pode dizer que essas crianças do orfanato nessa época ensinaram para você? Muita coisa. Muita coisa. Porque a criança em si, o coração de uma criança, ela não é maldosa. Tem muitos adultos que têm um coração maldoso, sabe, quer fazer o mal, etc. e tal. Mas as crianças, eu me sentia uma criança junto com eles. Olha. Uma criança. E lá tinha, sempre quando tinha a festa das nações, a loja Liberta sempre tinha 2, 3 barracas, né? Tinha a barraca do churrasco, da pizza, do brechó. Nossa, Le Postiche fazia. Mas quando eu lá estava, teve uma ocasião que quase eu dormi lá no lar, porque não sei se hoje acontece, quando chove muito, a rua onde está o lar alaga, porque tem a descida, né? Começou a chover, começou a alagar. Naquela ocasião tinha o rapaz que era o vigilante, que ficava na guarita. Ele veio lá e falou assim: Valdir, hoje nós vamos ter que dormir aqui, olha a água como está lá. Ainda bem que ele disse que alagava, eu consegui tirar o meu carro e levar lá para cima, sabe? Porque a água vinha de lá e alagava embaixo. Tem o riozinho ali, e né? tem o riozinho ali riozinho embaixo. enche, né? Mas olha... Nossa. E, Acras, quais foram as mudanças que a maçonaria proporcionou para você como ser humano? Olha, eu não sei se era por causa do meu trabalho, porque na empresa que eu trabalhei, a Golden Cross, a gente tinha que se dar conta de um contrato. Então você adquire um plano de saúde ou um seguro-saúde, você assina um contrato. Como se trata de saúde, sempre quando a pessoa tem uma recusa, ela se transforma, sabe? Fica nervoso, etc. Tal. Então vem e quer bater em todo mundo, porque ela quer conseguir a liberação da guia. E naquela ocasião, não é tão como é hoje. Hoje está tudo muito fácil. Hoje as empresas têm toda a sua vida de saúde registrada no computador. Os médicos abrem a tua matrícula, ela tem toda a história. Na ocasião em que eu trabalhei, a sua história era tudo manuscrito. Tudo manuscrito. Tanto é que o irmão Walter sempre me pegava no pé do meu pessoal, porque dizia: quando vocês mandam para mim uma solicitação de análise médica, eu quero que venha a ficha do paciente, vocês só me trazem o pedido dele, a recusa. Eu sempre dizia: Walter, nós temos que, em reunião de diretoria, pedir para o pessoal começar a modernizar o nosso serviço de processamento, né?
Mas voltando, então quando eu tinha à minha frente um atendimento para dizer para ele o porquê da recusa, e eu tinha que me galgar com o que estava escrito no contrato. E muitas vezes ele não queria saber o que estava no contrato. Eu pago em dia, eu quero atendimento. Não, Getúlio, mas está aqui. A cláusula contratual diz isso, eu não posso liberar. E com isso eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, sisudo, sabe? Entrando na Libertas e estudando, lendo, etc., parece-me que houve uma transformação. Por que eu digo transformação? Tinha casos em que chegavam para mim e diziam assim, porque eu era da área de atendimento. Quando ocorria um processo judicial, a diretoria dizia: Valdir, você vai junto do advogado porque tem um problema lá no fórum. No caminho, o advogado, como sempre, gozador, né? Eu falo isso porque o advogado é... Acras, que tipo de maçã que você gosta? Verde ou vermelha? Que uva que você quer? Vermelha ou verde? Por quê? Não, porque se você ficar preso, porque quem vai preso é você. Eu levo para você na cadeia. Aí lá eu chegava e perante o juiz sempre dizia assim: o senhor tem o aval da diretoria, se tiver que decidir alguma coisa? Sim, está aqui, tirava do bolso, está aqui, ó, autorização. Tá bom. Então, já que o senhor tem autorização, a Golden Cross é rica. A pessoa está pedindo um atendimento que... Quanto a Golden Cross vai gastar nisso daí? Aí, então, eu dizia: Excelência, o senhor me dá um dia para analisar isso junto à diretoria? Eu dou. Você transmite para o seu advogado, né? Tá bom. Eu chegava e ia na diretoria e dizia: escuta, nós temos que liberar isso. Não, imagina, nós vamos gastar tantos R$1.000 disso daí. Escuta, se a gente recusar, o juiz vai determinar por via judicial, a Golden Cross vai ter que atender a demanda judicial e pode sair nos jornais. E aí? Mais vale gastar isso daqui do que ter um problema... A imagem, né? Tá bom. Pode liberar. Doutor Odilão, está liberado. Estão liberados, sabe? E com isso, eu quero dizer para vocês que eu acho que eu estava fazendo nada contra a empresa, se bem que o contrato dizia não liberar, por causa da cláusula contratual. Mas eu acho que uma mão lava a outra, tanto é que a Golden só teve um problema, porque isso daí é para uma discussão no futuro, que o dono da Golden Cross não era ninguém internacional, nada mais, nada menos do que mineiro. E mineiro é complicado. E mineiro é complicado. Só que ele tinha uma... Ele era da adventista, né? Dessa... E todo o dinheiro que entrava ele mandava instituir rádios e etc. Então o dinheiro ia para lá. Mas a maçonaria me fez eu ficar um pouco com o coração mais amortecido, explicando de acordo, sabe? E a gente conseguia aí não... Maravilha. E, irmão Acras, qual o reflexo que a maçonaria causou na sua família? Você entende que foi benéfico? Foi muito benéfico. A única coisa que não foi benéfica foi assim, é que eu não consegui colocar meu filho como Lawton aqui, porque na ocasião que eu entrei, a idade dele já tinha passado. Eu não me recordo agora. Era 14 anos. Era 14 anos e ele já estava há mais de 14 anos. E eu não consegui colocá-lo. E eu ainda, não hoje, foi a semana passada, quando eu disse que eu estaria vindo aqui. E ele falou: eu lembro que o senhor queria me colocar lá e não conseguiu. Mas eu expliquei para ele o porquê que eu não consegui, por causa da idade, tinha limitação da idade e tudo, né? E então não
turma boa, mas ele compareceu várias vezes aqui quando tinha sessões brancas, os churrascos lá na chácara. Ele adorava quando eu falava, vai ter churrasco lá na chácara do João. Até teve uma ocasião num dos churrascos lá, ele se engraçou por um cachorro. Lembra? Tinha um monte de cachorro. Monte de cachorro, o João pegou e falou, ele quer um cachorro, ô João, eu vou te arrumar, fui buscar lá na tua casa. Que legal. Que bacana. Mas a maçonaria, e a cunhada então, quando ela sabia que tinha lá, porque nós fazíamos assim o churrasco, as cunhadas tinham que levar a merenda, Sobremesa. a sobremesa. Então, cada cunhada levava uma sobremesa. Mas era... É um show à parte. Nossa, aquela bancada lá de sobremesa que... Olha, agora, bom churrasqueiro é esse cara aqui, viu? Bom churrasqueiro é esse cara aqui, viu? Olha, vou te contar, viu? Bom churrasqueiro. Aí, ó, boa. Já está confortável. Bom churrasqueiro. Só uma... Mas a gente fazia assim, o nosso irmão, opa, a memória às vezes foge, o Gadu, Celso, o irmão Celso naquela ocasião, quando a gente fazia o churrasco, ele trabalhava com o... Não com o João, trabalhava com o Augusto. Com Augusto ele trabalhava. A gente dizia, Celso, nós vamos fazer um churrasco. Ele não era irmão ainda. Você está incumbido de levar o pão. Ele levava o pão. E o gelo. Eu sempre brinco com ele, Celso, se não fosse você, o pão e o gelo tava... A gente fazia festa, eu me lembro, a gente fazia um checklist total da festa. Quem que levava isso? Quem levava... Não faltava nada. Era uma lista que tinha carvão, gelo, carne, bebida, refrigerante, salada. Todo assim, mundo participava, cada um ir. era responsável por alguma coisa, e a gente contava com aquilo e não falhava, porque se um falhasse, estragava, acabou o carvão porque compraram pouco carvão. Cadê o encarregado do carvão? Peraí. Não, mas quando faltava, sempre tinha um que pegava o carro e ia até lá, Santa Isabel, pegava. As emergências. O único problema era quem era tesoureiro naquela ocasião. Esteve? Quem era tesoureiro naquela ocasião que tinha que cobrar os irmãos que deixavam de cobrar? Ai. Mas olha, sensacional os churrascos. Eu tenho saudade desse churrasco. Vai ter um dia 25 agora. Vai ter um dia 25 de aniversário da Libertas. Mas era assim, tinha o Paulo ficava na churrasqueira, o Leandro, o Mancini fazendo o queijinho de coalho dele lá, que ele comprava o queijo de coalho aqui no mercado da Lapa, fazia, só que juntava, porque tinha a mesinha na frente, vinha lá o vinagrete, o pãozinho, os irmãos sempre ficavam ali, aí saía a carninha já lá, mas sempre tinha os irmãos que faziam a bandeira, porque as cunhadas ficavam sentadas os aprendizes servindo. E os aprendizes faziam e levavam para as cunhadas. Agora, o meu primeiro churrasco, o que eu descasquei de cebola com o irmão Zanon, nós pousamos até lá no teu sítio, na chácara, eu e o Zanon, não sei se tinha mais alguém. Mas eu, o Zanon e as cunhadas descascamos cebola, alho, para no dia seguinte, no sábado, tá tudo, mas olha, sensacional. Que beleza. E agora, irmão Aclas, caminhando já para o encerramento da nossa entrevista, olhando para o futuro, o que você tem a dizer para os irmãos que ainda nem fazem parte da Libertas, mas que um dia farão? Olha, a primeira coisa que eu só gostaria de fazer um adendo. Na minha venerância eu tive vários, vamos dizer, os colaboradores, né? Mas pelos cargos, primeiro vigilante, segundo tesoureiro,
a secretária, etc., que nós não tínhamos problema. Cada um sabia o que tinha que fazer, fazia. A minha venerância foi sensacional. Voltando à sua pergunta. A primeira coisa que eu vou perguntaria à pessoa que está desejando entrar, se realmente ele deseja entrar para os graus, entendeu? A maçonaria. Que eu acho que tem uma falhazinha, porque às vezes a pessoa que apresenta, eu acho que isso pode falar, né? Não tem... Não. Desculpa. Não, mas foi bom, porque às vezes a gente fala que a pessoa que apresenta, o que nós chamamos de padrinho, apresenta e depois esquece. Essa pessoa teria que fazer um acompanhamento, uma enquete com o futuro. Porque nós tivemos vários que entraram e depois pediram o kit. Isso aí. Entenderam que aqui seria uma outra coisa. Você entendeu? Uma outra coisa. Eu acho que tem que ser feito esse tipo de trabalho. Como o Ruguet falou muito aqui, que o grão-mestre precisaria passar essa informação para as outras lojas, eu acho que o grão-mestre, o futuro grão-mestre, poderia também instruir os veneráveis de todas as lojas a fazerem isso com os futuros apresentantes. Entendeu? Maravilha. Irmão Acras, só temos a agradecer. Eu que agradeço. Eu só peço desculpa por ter faltado muito tempo, mas eu espero retomar, não assim assiduamente, mas eu quero retornar porque me faz falta. Sabe? A minha bateria esgotou, botei outra bateria em troca, mas esgotou, mas eu quero retomar e assim espero. E que o grande arquiteto do universo me deixe eu viver um pouco mais e assim eu ter o prazer de continuar tendo vocês aqui ao meu lado. Sempre é uma honra ser amigo de vocês. Maravilha, muito obrigado, irmão Acras. Então, está terminada mais uma entrevista do projeto Memória Libertas. Obrigado.